bem-estar no seu lar. Um ambiente limpo é segurança e qualidade de vida para você e sua família. Saiba mais em Heineken ou acesse nossas redes sociais, @Produtos Via Vale. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, está aqui conosco. Ele gostou quando eu falei lamber os beiços, né? Com a questão do feijão. A gente já vai falar com o Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, sobre as questões ligadas à prefeitura, sobre o município, que, claro, é sempre a prioridade. Mas vamos aproveitar porque teve uma situação diferente, né? Ele até fez a chamada na semana passada para receber os votos e foi eleito. Ele, o Ricardo Giovanella Neto e o Samuel Sebem, 3 conselheiros do Internacional. A chapa do Roberto Melo, né, que era o candidato à presidência do Internacional, que era a chapa do Marcelo Calmo e desses outros 2 conselheiros eleitos, não venceu o Alessandro Barcelos para a reeleição, mas os 3 são conselheiros. Como é que foi essa nova eleição, hein, prefeito? Uma situação diferente e agora podendo estar mais perto aí do Clube do Coração. Eu, sinceramente, não me lembro de um momento em que 3 pessoas foram conselheiras de um clube, seja o Inter, seja o Grêmio. Né? 3 pessoas da região, quem dizer do mesmo município, que é o caso de Lajeado. Parabéns, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. É uma experiência nova e assim, com a expectativa de como vai acontecer tudo isso. Nesse primeiro momento, o objetivo principal é entender como funciona essa política interna do clube. A chapa que o presidente que foi eleito é um presidente da situação, né? Nós apoiávamos o presidente Melo, que representava a mudança naquele momento. Mas o primeiro contato, assim, eu fiquei até assustado, porque apesar da gente imaginar, e eu nunca dei muita bola para a política interna de um clube, e preocupava sempre com o time vencendo. E os retornos depois da eleição, nos grupos de WhatsApp, enfim, bem com bastante combate, mas independente disso, o objetivo é ir lá. São quantos conselheiros? São 300. E as eleições a cada 3 anos renova 150 conselheiros. E aí tem reuniões que participam, tem votações, o que vai ser o papel? Vamos ver, a posse é agora em janeiro, e aí estamos entusiasmados para ter essa posse. E a gente pode também bater um papo sobre como funcionam essas políticas internas de clube, porque eu acho que é um assunto de interesse de bastante gente. Enfim, estou à disposição. Prefeito que também esteve na final do campeonato regional, né? No domingo passado, vi que ele postou uma foto, até jogou já num dos times, né? No Estudiantes de Conventos, né? Eu joguei em alguns times aí. Eu gostava mesmo de jogar futebol 7, né? O futebol de campo, a chuteira, porque eu tinha muita folga no joelho, a chuteira atrapalhava bastante. Eu fiz 3 cirurgias de joelho e aí o meu prazer mesmo era o 7. Mas o campo joguei em alguns times aqui da região, de Lajeado, enfim, o Estudiantes um deles. Curiosidades, né? Também legal. Da vida esportiva do prefeito Marcelo Calmo. Prefeito, em relação então às questões da prefeitura em si, teve a declaração do prefeito de Estrela, Elmar Schneider, sobre que ele teria como, né, conseguir recursos de 50% do projeto de uma nova ponte, de uma possível nova ponte entre Lajeado e Estrela. Então a gente gostaria de saber também a sua colocação sobre isso. A gente mantém a posição que nesse momento entendo que as prioridades de Lajeado, Estrela, Rui do Meio, Cruzeiro, Encantado, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, enfim, de todos os municípios, eles têm que ser com um projeto de médio e longo prazo para que a gente não tenha esse volume todo de cheia nas cidades. E isso necessariamente depende de recursos federais. E depois que essa situação, essa prioridade estiver encaminhada, bom, aí a gente pode pensar sim em outros temas de relevância. Eu digo por isso porque não me passa pela cabeça construir uma ponte que ela fique impossibilitada de ser usada nos momentos de cheia. Se a gente for pegar o histórico das últimas cheias, em Lajeado, a água chegou na Praça da Matriz, chegou na Acil, os bairros, toda a encosta do Rio Taquari teve um volume expressivo de cheias. Então nós teríamos que ter uma ponte que saísse do centro de Lajeado, e brinquei até, e o mesmo se repete do outro lado em Estrela. Então não me parece que seja o principal assunto do momento. A única alternativa nesse momento é ao lado da ponte que existe hoje. E aí é um assunto que tem que ser tratado com a concessão. Aquele trecho já é concedido
E aí é uma mobilização que não dependeria dos municípios, depende da concessionária. Então, estamos focados nessa busca, nestas alternativas, nesse desenvolvimento de projeto para que a gente não tenha cheias com todo esse volume que acontece nas cidades todas aqui do Vale. Esse assunto, volta e meia, ele volta à pauta, né? Aconteceu, talvez, no momento mais forte, quando teve aquela explosão daquele caminhão, que nós ficamos com a 386 interditada aí por meses, e aí viu a necessidade de uma ponte que fugisse da BR-386, agora em questão de enchente. O prefeito de Estrela, o Márcio Schneider, ele disse, olha, se pegasse mais meio metro, 1 metro, a ponte teria sido levada, é a opinião dele. Mas isso, aí... isso é outro assunto, ninguém chegou a fazer esse questionamento oficial para a CCR, né? Não, é um monte de suposição, mas de objetivo, e esse é um tema interessante. Mas assim, eu ia lhe perguntar se não pode correr paralelamente, uma coisa é enchente, talvez é dragagem, é construção de barragem que a gente já falou, mas essa ponte, o prefeito de Lajeado não entende, talvez até um futuro candidato a deputado, né, não entende que seria necessário mesmo a estrada da produção, ela é importante, mas ter uma outra via para fugir da 386. Lajeado, eu sei que fez o projeto para até duplicação entre Lajeado e Arroio do Meio, fez o projeto para ponte, né, junto com Arroio do Meio. O projeto em si, daqui a pouco eu não sei qual seria o valor, se tem ideia disso, não dá para trabalhar, para pensar isso, prefeito, para a gente projetar daqui 5, 10 anos pelo menos, ter uma possibilidade diferente? Para que a gente tenha um projeto plausível, é fundamental ter ciência de onde ele parte. E hoje, a grande maioria das áreas está impossibilitada pelo volume das chuvas. Não adianta a gente projetar algo que não se tem certeza de quanto vai ser possível trabalhar com a redução da subida do rio, com os mecanismos que evitem que o rio chegue a 20 metros acima da sua cota. Então, por isso que eu digo, a prioridade nesse momento é outra. E depois que a gente for resolvendo os problemas mais urgentes, sim, a região, todos temos condições e necessidade de trabalhar a médio e longo prazo. Mas, de novo, com prioridades. Mas é que, em relação à ligação Arroio do Meio e Lajeado, o prefeito gostaria de ter essa ponte, né? Qual é a diferença? Por que para uma ligação sim, para outra não? Ali não teria enchente. A enchente não interferiria ali nesse cruzamento de Arroio do Meio. Perto. De Arroio do Meio, mas não interfere. Então, é uma pequena alteração no que está proposto, resolveria o problema entre Lajeado e Arroio do Meio. Já Lajeado Estrela, como a gente falou, da 386, o relevo, o único local propício nesse momento é próximo à ponte existente hoje da 386. E aí que se fala, é um trecho concedido. E aí, por isso, a responsabilidade nesse momento é da concessionária. Em relação a essas outras, então, ou uma outra prioridade, né, antes de chegar à questão da ponte, o que tem de resolução ou de projetos em relação a algo nas encostas, por exemplo, do rio ou dragagem, ou algo nesse sentido, até como prevenção também para uma possível outra enchente? Sim, né? Eu devo tomar um café na semana que vem com o Rafael Malman, que é secretário de Estado, e o Estado tem postulado junto à União um recurso considerável para que se tenha esse projeto regional de todos os municípios atingidos, abrangendo então as barrancas, abrangendo a possibilidade de dragagem, abrangendo a possibilidade de outras barragens para que essa água não chegue toda ao mesmo tempo aqui. A gente tem que trabalhar também com o sincronismo na abertura da barragem de Bom Retiro. É outro tema que tem avançado. Então, são várias pequenas soluções que podem gerar uma grande solução para esse problema complexo que é a enchente. Se a gente conseguir ter enchente que chegue, não a 29, chegar a 27 metros, claro que é um grande problema. Mas a gente já não tem todo esse transtorno que foi ocasionado no ano de 2023. Com menos emendas do que estava previsto, foi aprovado a Lei Orçamentária Anual, Lajeado chegando quase em 600 milhões para o exercício de 2024, prefeito. O que a gente pode falar sobre isso? Prioridades, como é que está sendo dividido? Agradece a quem produz, a quem arrecada os impostos, a quem trabalha, e pelo que a gente tem sido procurado e conversando com os empreendedores,
tem muitos dispostos a seguir investindo, a seguir ampliando os seus negócios, e isso leva à saúde financeira do município. Ao poder público compete fazer o melhor uso desse recurso. E por isso que a gente faz tanto controle do gasto público, faz a briga por ter o superávit todo ano, porque o superávit, ele é isso, tu está gastando menos do que tu arrecada. E isso é fundamental. Então, todas as pastas vão ter proporcionalmente os reajustes, vão poder desenvolver os seus projetos, e as principais elas seguem sendo saúde, educação e também obras, que são tão necessárias para a cidade toda. Falando em Câmara de Vereadores, também tivemos críticas, elas chegam todos os anos, né, prefeito, nessa época, quando, sim, se fala que é bonito embelezar a cidade, falar de Papai Noel, de Aldeia do Noel, mas sempre tem as críticas também, não só dos vereadores, mas de parte da comunidade, porque esse valor deveria ser investido na saúde, na educação, enfim, para os desabrigados da enchente. O que o prefeito pode falar a respeito dessa decoração natalina, de toda a programação, os custos e se realmente poderia ter sido pensado diferente esse ano? A gente faz questão de todos os anos já foi resgatada essa característica do Natal de Lajeado. Isso lá iniciou em 2017 como um grande projeto. E de 2017 para cá a gente vem fazendo a ampliação das atrações e, por outro lado, guardando relação entre o valor investido. O valor investido em 2023, ele é parecido com o que foi investido em 2022 na questão da decoração. 688 mil nesse ano, né? Em 2022 foi em torno de 650 na decoração. Em 2022 ainda teve a contratação dos shows, que é outro valor que é expressivo. Esse ano, por todos os percalços, nós não teremos grandes shows. Então, o valor final da aplicação no Natal, ele é bem menor. E é uma despesa que comporta dentro da nossa receita. A gente se programa ao longo do ano para ter isso. As crianças, as famílias, o comércio, eles esperam essa data e essa data traz muito retorno dos impostos também. Então a gente recebe uma crítica como algo que acontece todo ano, mas que não muda a nossa maneira de agir, e todas as áreas têm os seus recursos, como a gente falou de orçamento antes, desses 600 milhões que se projetou para o ano que vem, já tem a verba destinada para o Natal, tem a verba destinada para a saúde, tem a verba destinada para a educação. E aí se faz essa gestão da melhor maneira possível. E tudo isso também passou já por aprovação dos vereadores. Então recebemos a crítica com muita tranquilidade, faz parte da atribuição dos vereadores, que às vezes é elogiar, às vezes é criticar, e vamos adiante. Em relação à questão do rio, ainda dragagem e tudo mais, o Sandro Luiz Peter diz que junto da dragagem do rio andam junto os aterros necessários para novas pontes, estradas, podendo-se usar o material da dragagem, uma colocação do ouvinte. O Vlad Martinez disse que está certo, prefeito Marcelo, essa história de nova ponte é oportunismo de políticos populistas que atendem lobby de empreiteiros, opinião do ouvinte. Melhor seria dragar o rio e cuidar das margens. E eu sou a favor de que essa dragagem seja pro particular. O privado ele pode retirar esse material do rio e aproveitar em construção civil, enfim. Mas são projetos que são necessários a gente discutir, ter estas pequenas, como a gente falou, pequenas soluções que trazem uma solução robusta no final. Pergunta para o prefeito sobre o Círculo das Águas. Está funcionando? É que minhas netas vão vir para o Natal e querem ir lá. Parabéns ao prefeito por tudo que ele fez por nossa Lajeado. A gente está tentando fazer a correção. O Círculo ele foi afetado em 2 vezes esse ano, em setembro e novembro. Setembro conseguiu se arrumar quando estava pronto, começou a funcionar 2 semanas, eu acho, e aí veio a nova enchente de novembro. Nós pedimos uma atenção especial e durante a semana que vem eu acredito que a gente consiga pôr em funcionamento os jatos. Semana que vem. É a expectativa. Desta vez foi afetado, além dos jatos, a iluminação. Mas a gente pediu que o jato fosse funcionar, mesmo que não tivesse a iluminação toda completa, e se aguardasse esses materiais chegarem, são materiais importados, para a gente restabelecer. Mas eu também tenho expectativa e entusiasmo para que o Círculo das Águas volte a funcionar o quanto antes. Além de bonita, a criançada adora tomar banho, né? Nesse ainda calor. Mais nesse aí. calor, a Sheila foi quem mandou a pergunta aqui antes. A gente estava fazendo uma retrospectiva antes.
A pracinha lá do Parque Ney Arruda, ela foi inaugurada no Natal. Está fazendo 1 ano agora. E o Círculo das Águas ele foi inaugurado em 26 de janeiro, no aniversário. Então é um equipamento que não tem 1 ano ainda. E só uma retrospectiva interessante assim das entregas. O Jairo Stampinha pergunta como ficou a questão da Décio Martins Costa, Bocas de Lobos, tem algum projeto em vista, alguma novidade? O pessoal tem feito o uso do hidrojato tanto na Décio quanto em todas as outras ruas para fazer essa limpeza, desobstrução das bocas de lobo. E o projeto da Décio é a revitalização e a utilização do canal como um atrativo esportivo, fazendo a ligação da Bento Rosa com a Saldanha Marinho, depois avança no Parque do Engenho. Aí a gente já está quase se aproximando da FRUC, cruza 386 e chega no Parque Piraí. A Rejane diz, preocupação com a dengue. Como estão os bairros? Exemplo, praia. Após as enchentes, várias casas abandonadas. Tem alguma fiscalização para evitar os focos? Sim, pessoal tem feito. A Secretaria de Meio Ambiente tem seguido e contamos muito com o apoio da população. A dengue, nós precisamos eliminar todos os focos de água parada e esses volumes, essas chuvaradas que acontecem, ou enchente ou chuvarada, elas são propícias para proliferação do mosquito. Então contamos com o apoio de todos para a eliminação desse problema que também preocupa. Assunto que tratamos na semana passada e não teve grandes mudanças, né? O ouvinte se identifica para a gente aqui, pede para não ser identificado no ar. Ele faz várias ponderações, mas questão da guarda municipal, prefeito. Nós entendemos vai que ser aprovado, não vai ser votado o projeto? É uma típica discussão de cidade e compete à cidade decidir. A minha posição particular do Marcelo Calmo é de que sim, é um projeto importante para a cidade, para cuidar dos pequenos delitos, para que a gente tenha o agente responsável pelo regramento da cidade e a gente tem observado vários pontos da cidade onde o regramento ele é descumprido. Por isso que defendemos a criação da Guarda Municipal, mas, como eu disse, um debate importante que a cidade precisa fazer. Tem um ouvinte ainda mandando recado. O Nilo Vettorello no São Cristóvão diz que tem luz das águas. Ele deve estar se referindo ao parque ali da Dial, provavelmente, né? Talvez o da Dial lá na Piraí está funcionando. E lá na Beira Rio que está em manutenção. O Marco Antônio Tessman ele disse sinceramente, após as últimas cheias, a impressão que se tem na barranca é terra. Eu acho que ele quis escrever arrasada, tá escrito terra atrasada aqui, mas enfim. Aqueles postes de iluminárias pendurados não amplia essa visão? Ele manda até fotos desses novos postes que foram colocados lá. É justamente para que se tenha mais segurança e o nosso rio é tão bonito, né? É um cartão postal de todas as cidades que são banhadas pelo rio. E a gente vai fazer questão de cada vez mais abrilhantar o rio Taquari. Passamos por momentos difíceis, mas nem por isso a gente tem que virar as costas para o rio. E tem mais questões particulares aqui, tem um que está dizendo para não se identificar, ele diz que abriu um protocolo para fazer um bueiro na rua dele, já falou com o Medonho e não foi feito, ele manda até o número do protocolo aqui. A outra, não sei o nome, mas é na Rua Silvestre Purper, também sem lixeira lá no bairro São Bento desde outubro, e aí o prefeito já falou várias vezes, aí tem que, se a pessoa colocar na frente da sua casa, pode pedir que fazer, é colocado. Né? E a questão do bueiro também é nessa mesma linha? Aí é mais complicado, depende de canalização, não é tão simples assim a solução do problema. Mas tá aqui, vamos passar, não sei se o Medonho, normalmente ele tá na sintonia, já passo para ele aí também para ver se a gente consegue ajudar aqui o nosso ouvinte. Obrigada, prefeito. Bom final de semana, estamos indo para a reta final, né, gente? Isso aí. Vamos lá, mais 2 sextas. Já tá virando o ano. E 1º de janeiro é igual ao 31 de dezembro. Valeu, prefeito. Um abraço. Até mais, 11h05.